Olá, turma! Nessa videoaula eu vou dar sequência ao tema nutrição microbiana que foi iniciado num vídeo anterior, onde eu falei sobre a importância da nutrição celular para os seres vivos e falei também sobre os nutrientes que são requeridos para que as células mantenham as suas atividades metabólicas ativas. Nessa segunda parte da aula, eu vou me ater aos meios que são utilizados para cultivo de células em laboratório. Quando nós queremos cultivar um micro-organismo ou uma célula, de modo geral, em laboratório, é muito importante que a gente tenha em mente que a gente precisa fornecer para essa célula, para esse micro-organismo, todas as condições necessárias para que o crescimento tenha sucesso. E quais são essas condições necessárias? Claro, nós precisamos fornecer para essas células todos os nutrientes que são requeridos em quantidades adequadas. Então, como eu mencionei lá na outra aula, todas as células precisam de fontes de macronutrientes, micronutrientes, fatores de crescimento também. Nós precisamos ficar atentos às condições de incubação dessa célula. Que condições seriam essas? Temperatura. Então, se eu tenho uma célula que cresce bem a 36 graus, eu tenho que incubar essa célula a 36 graus, não posso incubá-la a 50, senão, é claro, ela não vai crescer. Outro fator importante é a concentração de oxigênio, porque a gente sabe que existem organismos que precisam do oxigênio para crescer, mas em contrapartida nós também temos aqueles que são anaeróbios estritos, que se forem colocados na presença de oxigênio, não vão conseguir sobreviver. Outro fator importante é o pH. As células precisam ser cultivadas dentro da faixa adequada de pH, senão elas não vão crescer. Osmolaridade também é super importante. Se eu colocar uma célula num ambiente hipertônico, com uma concentração elevada de sais, e esse organismo não tiver nenhum tipo de adaptação para sobreviver nesse ambiente, para se multiplicar nesse ambiente, o sucesso da cultura também não vai ser obtido. E, claro, a presença de água. Todos os seres vivos precisam de água em estado líquido. Então, ficarmos atentos a todas as condições, a tudo que o micro-organismo, tudo que a célula precisa para crescer, é de extrema importância. Não adianta a gente fornecer todos os nutrientes adequados, em quantidades corretas, temperatura adequada, osmolaridade adequada, se o pH não estiver certo, por exemplo. Considerando que o tema dessa aula é nutrição microbiana, eu vou falar sobre os diferentes meios de cultura que são utilizados em laboratório para cultivo de células. O que seria um meio de cultura? Os meios de cultura são meios que contêm nutrientes que vão permitir o crescimento de células em laboratório, são meios artificiais utilizados para esse fim. E recapitulando um pouco do que eu falei lá no vídeo anterior, todos os seres vivos precisam de fontes de carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre, sódio, potássio, entre outros. Mas as substâncias que vão servir como fontes desses macro e micronutrientes não necessariamente vão ser as mesmas para todas as células. Por exemplo, eu posso ter a amônia como fonte de nitrogênio para um determinado tipo de bactéria, mas isso não significa que a amônia também vai servir de fonte de nitrogênio para outra bactéria. Por que não? Porque essa outra bactéria pode não apresentar um aparato metabólico capaz de utilizar essa amônia. Nesse caso, essa célula precisaria de uma outra fonte de nitrogênio diferente. Que outra fonte seria essa? Depende da bactéria, né? Depende da célula. Poderia ser nitrato, poderia ser um aminoácido. Então, é muito importante a gente ter essa clareza. Todos os seres vivos precisam de fontes de macro e micronutrientes. O que vai servir como essas fontes, as moléculas que vão ser utilizadas pela célula como fonte desses nutrientes,
podem variar de uma célula para outra em função das características metabólicas que os diferentes tipos celulares apresentam. E por causa da grande diversidade metabólica que os micro-organismos apresentam, o meio de cultura que vai ser ideal para o crescimento de uma determinada célula não necessariamente vai ser ideal para o crescimento de outra. Então, existem vários tipos diferentes de meios de cultura. Frequentemente, a gente já compra esses meios formulados, eles normalmente vêm em pó, em frascos como esses aqui, localizados à esquerda da imagem. E chegando no laboratório, então a gente prepara esses meios de cultura. Como que a gente prepara? A gente vai pesar uma determinada quantidade do meio que vem especificada no próprio rótulo, vai diluir em água e esterilizar. Numa outra aula, a gente vai ver as diferentes técnicas de esterilização que podem ser empregadas. E após essa esterilização, o meio então vai ser distribuído em placas de Petri, como a gente pode observar aqui nessa imagem, ou em tubos de ensaio, de acordo com o tipo de meio e com o uso que a gente vai fazer dele. Como eu mencionei há pouco, para que a gente cultive uma célula em laboratório, a gente precisa fornecer tudo aquilo que a célula necessita para crescer. Mas nem sempre a gente consegue reproduzir num ambiente de laboratório exatamente todas as condições que as células precisam. Então, não são todos os micro-organismos, não são todas as células que são cultiváveis em laboratório. Dois exemplos de bactérias que não são cultiváveis em meio de cultura são o Treponema pallidum, que é a bactéria que causa sífilis, e a Mycobacterium lepre, que é a bactéria que causa hanseníase. Até o momento, não foi desenvolvido nenhum meio de cultura que forneça condições ideais para que essas bactérias cresçam. Então, quem estuda, faz pesquisa utilizando essas bactérias, precisa cultivá-las em modelos vivos. Considerando que eu tenho um meio de cultura preparado, esterilizado e uma determinada célula que eu quero cultivar, uma bactéria, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou inocular essa bactéria no meio de cultura que eu preparei. Então, inoculação é o ato de introduzir a célula no meio de cultura. E a gente chama de inóculo os micro-organismos que foram introduzidos no meio. Uma vez que essa inoculação foi feita, o próximo passo é fazer uma incubação desse material numa estufa em condições adequadas. Quais são essas condições adequadas? A temperatura ideal para o crescimento desse micro-organismo, a concentração ideal de oxigênio, que são aquelas condições que eu mencionei lá num outro slide. E qual vai ser o tempo de incubação? Existem bactérias, por exemplo, que em 24 horas já apresentam um crescimento satisfatório. E, por outro lado, existem outras que demoram dias ou semanas para que o crescimento possa ser observado. E uma vez que o cultivo foi feito, a gente vai ter uma cultura desses micro-organismos. Os procedimentos de preparo de meio de cultura, manipulação desses meios, inoculação de micro-organismos neles, vocês vão aprender quando nós pudermos retornar às nossas atividades presenciais. Então, vocês vão realizar essas atividades de forma prática no laboratório. Mas, para vocês terem uma ideia de como a gente faz esse inóculo, eu vou mostrar para vocês o instrumento que nós utilizamos para isso. Nós utilizamos uma alça, que é chamada de alça bacteriológica ou alça de inoculação. Então, aqui à esquerda a gente tem uma imagem dessa alça, aqui no meio a gente tem uma foto dela. A alça, então, tem um cabo por onde a gente segura, como vocês podem ver aqui nessa imagem da direita. E considerando que quando a gente faz uma cultura de célula, uma cultura de micro-organismo,
o nosso objetivo é trabalhar com um micro-organismo específico, a gente precisa tomar todos os cuidados, todas as medidas, para que aquela cultura que a gente está manipulando não seja contaminada com micro-organismos presentes no ambiente. Então, uma das formas que nós utilizamos é trabalhar próximo à chama do bico de Bunsen. E vocês vão ver isso lá no laboratório de microbiologia quando nós tivermos a oportunidade de retornar. Então, o que a gente faz? A gente pega essa alça de inoculação, segura a alça através do cabo, né, como vocês podem ver aqui na imagem, e a gente passa essa parte aqui da alça na chama do bico de Bunsen. Esse processo se chama flambagem. A gente flamba a alça lá na chama do bico de Bunsen para que todos os micro-organismos que estejam contaminando essa alça, porque o ar é cheio de micro-organismos, sejam mortos, sejam eliminados. Então, a partir do momento que a gente faz essa flambagem, a alça fica estéril. Lembrando que estéril é livre de qualquer tipo de contaminação. Essa alça estéril, então, pode ser utilizada para inocular um micro-organismo lá no meio de cultura que a gente está trabalhando no momento. Bem, eu comentei com vocês que existem diferentes tipos de meios de cultura e esses meios podem ser classificados em função das características que eles apresentam. Então, uma das classificações que nós podemos dar para os meios de cultura é em relação ao seu estado físico. Nesse caso, nós temos os meios de cultura sólidos, semissólidos e os meios líquidos. E o que vai fazer com que um meio de cultura seja sólido ou semissólido é a adição de um composto chamado agar, ou agar-agar. O agar é um polissacarídeo extraído da parede celular de algas e ele tem essa propriedade de dar consistência ao meio de cultura. Na verdade, o agar também é usado na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica, para dar consistência a determinados produtos. E é importante que vocês tenham em mente que o agar não é um nutriente, ele é apenas um agente solidificante para o meio de cultura. E o que vai fazer com que o meio seja sólido ou semissólido é a quantidade de agar que vai ser adicionado. No caso de um meio sólido, nós adicionamos de 1 a 2%. Esse meio sólido pode ser utilizado em tubo de ensaio. Nesse caso, na maioria das vezes, o meio fica inclinado dentro do tubo e eu já vou mostrar como e por que nós fazemos essa inclinação. Ou esse meio também pode ser utilizado em placa de Petri. No caso do meio semissólido, nós adicionamos de 0,3 a 0,7% de agar. E o meio líquido não apresenta nenhuma quantidade de agar. O meio sólido, ele apresenta uma consistência como se fosse de uma gelatina dura. Já o semissólido, ele fica com uma consistência semelhante a uma gelatina mais molinha. E por que a gente adiciona o agar no meio de cultura para que ele fique sólido ou semissólido? Por que a gente não usa só o meio no seu estado líquido? Nessa imagem, nós podemos observar 3 tubos de ensaio e algumas placas de Petri. Todos eles têm um meio de cultura sólido no seu interior. E uma característica que os meios sólidos apresentam é que a gente consegue visualizar o crescimento de colônias de micro-organismos na sua superfície. Então, isso que nós estamos observando aqui, dentro dos tubos, e cada colônia dessas aqui na placa correspondem a colônias de micro-organismos que cresceram tanto que se tornaram visíveis a olho nu. E principalmente aqui nas placas, a gente pode perceber muito claramente que existem diferenças entre essas colônias, né? A gente tem aqui, olha, colônias amarelas, colônias brancas, colônias avermelhadas, colônias alaranjadas, como essa aqui de baixo, colônias que têm a borda lisa,
como essas que nós temos aqui em cima, colônias que apresentam bordas irregulares, como essas amarelas aqui embaixo, colônias que são bem pequenininhas, colônias que são maiores. Aqui em cima a gente também vê, olha, umas colônias bem pequenas. Circulei várias aqui. E isso significa que cada micro-organismo vai ter um crescimento característico, um crescimento específico na superfície do meio de cultura. Isso é uma vantagem porque essas características peculiares que os micro-organismos apresentam na superfície de um meio de cultura sólido, elas podem nos auxiliar na identificação desse micro-organismo. Por exemplo, essas colônias que eu vou circular em verde são colônias de fungos filamentosos. E como que eu sei que são fungos filamentosos? Justamente devido à aparência das colônias. Esse tipo de fungo, ele forma colônias que têm um aspecto aveludado, algodonoso. Então, olhando para ela, eu sei que se trata de uma colônia de fungo filamentoso. Uma outra característica que o meio sólido apresenta também é que, justamente devido ao fato dos micro-organismos crescerem na sua superfície e esses micro-organismos terem características diferentes, a gente consegue, olhando para uma placa, saber se a nossa cultura está contaminada ou não. Nesse caso aqui, a gente tem vários tipos diferentes de micro-organismos numa placa só. Eu comentei com vocês lá no outro slide que quando a gente coloca o meio de cultura que contém água num tubo de ensaio, a gente inclina esse meio. Por quê? Para preparar um meio de cultura que contém água, a gente precisa ferver esse meio de cultura para que o agar se dissolva e fique homogêneo ao meio de cultura, semelhante ao preparo de uma gelatina. Se a gente colocar a gelatina em água fria, ela não vai solubilizar e também não vai solidificar. A gente precisa aquecer a água para que isso aconteça. Então, para preparar um meio de cultura com agar, esse meio vai ser fervido, vai ser esterilizado, como eu comentei, né? E os tubos, então, contendo esse meio de cultura que já foi solubilizado, que já está esterilizado, vão ser apoiados sobre um suporte na bancada. Aqui foi utilizado um outro tubo como exemplo. O tubo, então, vai ficar nessa posição até que o meio de cultura esfrie e solidifique. A temperatura de solidificação do agar é em torno de 45 graus. E essa inclinação, ela é feita para que a gente aumente a superfície de contato para o crescimento do micro-organismo. Então aqui, olha, nessa figura do meio, a gente tem um tubo com o crescimento de uma bactéria chamada Serratia marcescens, que apresenta essa pigmentação vermelha. Como que a gente inocula a bactéria nesse tubo? A gente vai pegar aquela alça de inoculação que eu mencionei anteriormente, vai flambar a alça na chama do bico de Bunsen para que ela fique estéril, vai mergulhar essa alça esterilizada num outro frasco que contenha a cultura do micro-organismo que a gente quer transferir para esse meio de cultura novo. Os micro-organismos que estão presentes aqui na cultura vão ficar na superfície dessa alça. E a gente, então, vai tocar essa alça na superfície do meio de cultura que a gente preparou e que a gente quer inocular e vai fazer o que nós chamamos de estrias. Nós vamos tocar com a alça lá no fundo do tubo e vamos subir fazendo as estrias. Nesse esquema aqui, a gente pode visualizar essas estrias já feitas. Após a realização desse procedimento, esse tubo vai ser levado para uma estufa na temperatura indicada para aquele micro-organismo que a gente quer cultivar e vai ficar lá naquele ambiente durante o tempo necessário para o crescimento dessa célula. E esse tempo, como eu já mencionei, vai depender do tipo de micro-organismo. Após esse período adequado de incubação, a gente vai visualizar, então, o crescimento nessa região onde a gente fez o inóculo. Eu comentei com vocês há pouco que quando a gente faz uma cultura no meio sólido, a gente consegue visualizar o crescimento dos micro-organismos na superfície e a gente consegue identificar se tem mais de um micro-organismo crescendo naquela superfície. E
Com base nesse princípio, a gente pode utilizar um meio de cultura sólido em placa para fazer o isolamento de micro-organismos. Como assim? Imagina que eu tenho um tubo com uma cultura mista. O que seria uma cultura mista? Seria uma cultura com diferentes tipos de micro-organismos. Cada uma dessas cores que eu coloquei aqui representa um micro-organismo diferente. E para fazer o isolamento desses micro-organismos e obter culturas puras de cada um deles, eu emprego uma técnica chamada de esgotamento. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a minha alça de inoculação, flambar lá na chama do bico de Bunsen para esterilizá-la e mergulho essa alça aqui na minha cultura pura. Venho na placa, que está com o meio sólido, e faço as estrias. E essas estrias, elas têm que ser feitas sempre para frente. Vou desenhar aqui fora, ó. A gente faz essas estrias para frente. Por quê? O objetivo é transferir os micro-organismos que estão na alça para o meio de cultura. Eu só quero transferir, eu não quero pegar de volta. Se eu fizer essas estrias assim para frente, para trás, ficar indo e voltando, eu vou ficar transferindo e pegando o micro-organismo de volta. E eu não quero fazer isso, eu quero esgotar as bactérias que estão na minha alça, eu quero transferi-las para o meio de cultura somente. Então, eu faço essas estrias até mais ou menos uns 2/3 da placa, flambo a alça para eliminar todos os micro-organismos que estão presentes nela e vou vir com essa alça esterilizada e puxar umas 2 ou 3 vezes de onde eu já tinha inoculado e continuar fazendo essas estrias para frente e mais um pedaço do meio de cultura. O que eu estou fazendo aqui? Estou pegando micro-organismos que eu já tinha inoculado e vou espalhar mais esses micro-organismos na superfície desse meio de cultura. Flambo a alça novamente e repito a operação. Venho aqui e puxo mais um pouquinho de onde eu já tinha inoculado e continuo fazendo as estrias sem encostar mais onde já tinha feito. Nesse caso aqui, a operação foi repetida mais uma vez. A alça foi flambada novamente e mais um pouco dos micro-organismos que haviam sido inoculados na placa foram espalhados no restante do que sobrou do meio de cultura. Qual é o objetivo de realizar esse procedimento? O objetivo é o que eu falei, espalhar esses micro-organismos na superfície do meio. Por quê? Nessa primeira sequência de estrias que foram feitas, eu tinha uma alça carregada de micro-organismos que vieram aqui, da minha cultura mista. Onde a alça tocar no meio de cultura, vai ter crescimento. Quando eu flambo essa alça, eu elimino todos os micro-organismos que eu tenho lá, e eu vou vir aqui, ó, e vou trazer um pouco do que eu já tinha inoculado e espalhar. Dessa forma, nessa segunda sequência de estrias, eu já vou ter uma quantidade menor de micro-organismos espalhados aqui no meio de cultura. Ao repetir essa operação, esses micro-organismos vão ficar mais espalhados ainda. Ao repetir mais uma vez, mais ainda. É como se eu estivesse diluindo esses micro-organismos na superfície do meio de cultura. Fazendo isso, o que a gente espera é que nessa última sequência de estrias feitas, os micro-organismos fiquem bem espalhados uns dos outros e cresçam formando o que a gente chama de colônias isoladas. Considerando que a gente estava trabalhando com uma cultura mista, a gente espera ter colônias isoladas desses micro-organismos todos que foram inoculados na placa. Então, nessa última sequência aqui de estrias, eu vou ter colônias, a princípio,
dos 3 tipos diferentes de micro-organismos que tinham lá na minha cultura original. O que eu faço a partir daqui? Se eu quiser, por exemplo, trabalhar com essa bactéria aqui, olha, que forma essa colônia azul, eu vou pegar a minha alça de inoculação, vou raspar um pouco dessa colônia aqui que cresceu isoladamente e vou inocular num outro meio de cultura. Após o período de incubação necessário para o crescimento das células, eu vou observar nessa outra placa somente essa bactéria aqui que eu inoculei. Então, eu vou ter uma cultura pura dessa bactéria. Aqui, então, a gente tem uma outra representação dessa técnica de esgotamento, aqui na figura da esquerda, mostrando a realização dessas estrias, e aqui uma placa já crescida, após o período de incubação lá na estufa. Então, vocês podem observar o que eu falei, olha, na primeira sequência de estrias, onde a alça tocou no meio de cultura, houve crescimento, então a gente tem um crescimento intenso aqui. Na segunda sequência, a gente já começa a verificar um espalhamento maior desse crescimento, e aqui, na última sequência, a gente observa as colônias isoladas. Essa placa aqui representa uma placa de cultura pura. Como a gente pode observar, só tem um tipo de micro-organismo aqui. Se tivesse mais de um tipo, a gente observaria colônias diferentes, o que não é o caso. Em relação ao meio semissólido, como eu disse para vocês, ele é um meio que apresenta uma consistência de gelatina mais mole, então esse meio é usado somente em tubo de ensaio. Não adianta a gente inclinar esse tubo, porque quando a gente colocá-lo em pé, o meio vai acabar escorrendo, porque ele tem uma consistência mais mole. E nesse caso, a gente faz os inóculos usando, ao invés da alça, uma agulha de inoculação. A agulha de inoculação é parecida com a alça, a diferença é que na extremidade dela não tem aquela bolinha, é como se fosse uma agulha mesmo. E uma aplicação desse meio semissólido é verificar se a bactéria apresenta motilidade, se a bactéria é móvel ou não. E por que eu quero saber isso? Numa outra aula, vocês vão ver que existem vários testes que podem ser feitos para identificação de um micro-organismo. E um desses testes é o de motilidade. Então, nesse caso aqui, vamos supor que eu queira saber se essa bactéria é móvel. Eu venho com a minha agulha de inoculação, raspo um pedacinho de uma colônia isolada dessa bactéria e inoculo no meio semissólido. Esse inóculo vai ser feito através de uma picada no centro do meio de cultura, como se fosse uma injeção. Então, eu vou vir com a minha agulha, com um pedacinho da colônia da minha bactéria, e vou dar uma picada no meio de cultura. Esse meio vai ser incubado lá na estufa, na temperatura e pelo tempo indicados para o micro-organismo, e após o período de incubação, caso a bactéria tenha crescido somente no local onde foi feita a picada, isso significa que a bactéria não é móvel. Mas se o meio ficar turvo, isso indica que a bactéria se espalhou por ele e, portanto, ela é móvel. Os meios líquidos, eles normalmente são meios que permitem um crescimento mais rápido da célula. Então, se eu tenho uma célula que, de repente, está meio debilitada num determinado ambiente, eu quero recuperar essa célula, o ideal é que eu utilize um meio de cultura líquido, porque nessa situação, os nutrientes ficam mais disponíveis e, como eu mencionei, a célula vai crescer numa velocidade maior do que no meio de cultura sólido. E o crescimento, ele vai ser observado pela turbidez do meio de cultura. Aqui na esquerda, a gente tem um meio límpido, estéril, sem crescimento, e aqui na direita, a gente tem um tubo turvo, indicando crescimento. Uma outra classificação que nós podemos dar para os meios de cultura é quanto à sua composição. Nesse caso, nós temos os chamados meios de cultura definidos ou quimicamente definidos, que são meios onde a gente conhece a composição exata dele. E nós temos aqui uma tabela para ilustrar o meio de cultura definido. Nós temos glicose como fonte de carbono,
fosfato de amônia como fonte de fósforo e de nitrogênio, fosfato de potássio como fonte de fósforo e de potássio, sulfato de magnésio como fonte de enxofre e de magnésio, e a gente sabe exatamente a quantidade de cada um desses componentes por litro de meio de cultura. Um meio de cultura complexo é um meio que a gente não tem como saber a composição exata dele. Por quê? Porque nesse meio a gente tem componentes que a gente não tem como quantificar o que tem nesse componente. Um exemplo é o agar nutriente, onde nós temos extrato de carne. A gente sabe que o extrato de carne é fonte de uma série de macro e micronutrientes, mas a gente não tem como quantificar tudo o que tem nesse extrato. Nesse caso, a gente sabe a quantidade de extrato que tem no meio de cultura, mas o que exatamente tem nesse extrato é que a gente não tem como saber. Nesse slide eu coloquei para ilustrar alguns exemplos de meios de cultura complexo. Então a gente tem o agar-sangue, que contém 5% de sangue de carneiro, é um meio de cultura muito rico em nutrientes, mas a gente não tem como quantificar todos esses nutrientes presentes no sangue. Um outro exemplo é o agar-chocolate, e esse meio tem esse nome não porque ele tem chocolate, tá, gente? Mas sim por causa da cor dele. Ele também leva sangue na sua composição, mas esse sangue é aquecido e devido a esse aquecimento, então, ele fica escuro. Também é um meio muito rico em nutrientes, utilizado para crescimento de micro-organismos que são fastidiosos, que são aqueles micro-organismos que precisam de nutrientes especiais e que não são fáceis de serem cultivados em laboratório. O BHI também é um meio complexo, porque ele contém extrato de cérebro e coração bovino. Então, devido à presença desses componentes, ele também é um meio complexo. O Baird Parker é a mesma coisa, ele contém na sua composição gema de ovo. E uma outra classificação que nós podemos dar aos meios de cultura é em relação à sua funcionalidade. Nós temos os meios de cultura seletivos, que, como o nome indica, permitem a seleção de determinados grupos de micro-organismos. Como assim? Esses meios apresentam na sua composição alguma substância que vai inibir o crescimento de determinados micro-organismos. Como exemplo de meio seletivo, nós temos o agar-manitol salgado, que apresenta na sua composição manitol, que é um carboidrato, e como vocês podem imaginar, ele é salgado porque ele tem uma concentração elevada de sal. A maioria dos meios de cultura tem aproximadamente 0,5% de cloreto de sódio. O manitol salgado tem 7,5%. Para vocês terem uma ideia do que é essa quantidade de sal, a água do mar tem aproximadamente 3,5% de salinidade. Então, um meio de cultura com 7,5% de sal é bem salgado e, portanto, é seletivo para bactérias que cresçam nessas condições, que são as bactérias halotolerantes e halofílicas. Um outro exemplo de meio seletivo é o agar EMB. EMB é a sigla em inglês para eosina azul de metileno, que são dois corantes. E meios de cultura que contêm corantes na sua composição são meios seletivos para bactérias gram-negativas. Outros tipos de bactérias não conseguem crescer nesse meio. Mais um exemplo entre tantos que existem de meios de cultura seletivos são os que apresentam antibiótico. Se a gente adicionar um antibiótico como penicilina, por exemplo, a um meio de cultura, esse meio vai ser seletivo para as bactérias que são resistentes à penicilina. As que forem sensíveis vão ser inibidas. Os meios de cultura também podem ser meios diferenciais, que, como o nome indica, são meios que permitem a diferenciação entre grupos distintos de micro-organismos. E essa diferenciação, ela é feita com base em atividades metabólicas específicas que eles apresentam. Como exemplo de um meio diferencial, eu vou mostrar o agar-sangue. Esse meio, ele, como eu já havia mencionado, é muito rico em nutrientes, portanto, ele não é seletivo, muito pelo contrário.
vários micro-organismos conseguem crescer muito bem nesse meio. E como ele tem sangue, ele tem hemácias. E no interior das hemácias, a gente tem a hemoglobina, que é a proteína que dá coloração vermelha ao sangue. E existem micro-organismos que são hemolíticos, que degradam a hemoglobina. E a gente, então, consegue diferenciar, nesse meio de cultura, os micro-organismos que apresentam capacidade de degradar a hemoglobina dos que não apresentam essa capacidade. Nessa figura aqui da esquerda, nós temos a cultura de uma bactéria que não tem a capacidade de fazer essa degradação da hemoglobina. Então, a gente observa que as colônias crescidas no meio e o meio continua vermelho. Diferente dessas outras duas placas. Na primeira, a gente percebe que em volta do crescimento da bactéria, o meio de cultura perdeu totalmente a coloração vermelha. Ele ficou bege, que é a cor original do meio, sem as hemácias. Isso indica que essa bactéria degradou completamente a hemoglobina. Nessa outra placa aqui, a gente observa uma coloração esverdeada no meio de cultura. E isso indica que a degradação da hemoglobina não foi total. Essa bactéria que cresceu aqui nesse meio degradou parcialmente a hemoglobina, gerando, então, uma substância que deu essa coloração esverdeada. Então, o agar-sangue é diferencial porque ele permite que a gente diferencie uma bactéria que não consegue degradar a hemoglobina das bactérias que conseguem degradar. Entre as que degradam, a gente ainda consegue diferenciar as que degradam totalmente daquelas que degradam apenas parcialmente. Alguns meios de cultura podem ser seletivos e diferenciais ao mesmo tempo. É o caso, por exemplo, do agar-AMB. Eu já havia citado esse meio como exemplo de meio seletivo para bactéria gram-negativa, devido ao fato dele apresentar corantes na sua composição. Mas ele também é um meio diferencial. Por quê? Porque os componentes desse meio de cultura são metabolizados de forma distinta pelas diferentes espécies de bactérias gram-negativas e produtos desse metabolismo podem gerar colorações diferentes às colônias que vão crescer. Então, a Pseudomonas aeruginosa, por exemplo, ela vai crescer formando colônias que são bem claras, às vezes até transparentes, na superfície desse meio. A Escherichia coli, ela cresce formando colônias que apresentam um brilho verde metálico. A Klebsiella pneumoniae cresce formando colônias que são arroxeadas. Mais um exemplo de meio diferencial é o agar-manitol salgado, que também é seletivo. Esse meio de cultura, ele tem na sua composição um indicador de pH, chamado vermelho de fenol, que em pH neutro ele tem essa coloração, assim, meio alaranjado. Em pH ácido ele fica amarelo e em pH alcalino ele fica rosa. Além do vermelho de fenol, como eu já havia mencionado, esse meio de cultura tem um carboidrato chamado manitol e tem uma concentração elevada de cloreto de sódio, que é o agente seletivo desse meio. E como que esse meio funciona como diferencial? O manitol presente nesse meio de cultura, como eu já havia mencionado, é um carboidrato. E os micro-organismos que conseguem fermentar esse carboidrato produzem ácido. Nesse caso, então, o meio de cultura vira para amarelo. Se por acaso o micro-organismo crescido nesse meio não tiver a capacidade de usar o manitol, ele vai precisar buscar uma outra fonte de carbono. Que outra fonte de carbono ele vai utilizar? Os aminoácidos presentes nesse meio de cultura. Quando os aminoácidos são metabolizados, tem liberação do glutamento amino que promove a alcalinização do meio de cultura. Portanto, o indicador de pH vai virar para rosa. Nesse caso, então, a gente consegue utilizar esse meio de cultura, por exemplo, para diferenciar duas espécies de estafilococos. O Staphylococcus aureus,
que fermenta o manitol, e, portanto, com o crescimento dele, o meio de cultura fica amarelo, do Staphylococcus epidermidis, que não fermenta o manitol, e o crescimento dele nesse meio de cultura vai fazer com que o meio fique rosa. Nós temos ainda os meios de enriquecimento, que são meios líquidos, que contêm nutrientes que vão estimular o crescimento de micro-organismos que possam estar presentes em pequenas quantidades no ambiente, ou até mesmo micro-organismos que possam estar debilitados num determinado ambiente. Então, esses meios vão recuperar essas células e estimular o crescimento delas. E, por fim, a gente tem os chamados meios de transporte, que são meios utilizados para transportar um determinado micro-organismo coletado de um certo ambiente para o laboratório. Esses meios, eles são pobres em nutrientes, eles em geral não apresentam fontes de nitrogênio e eles contêm substâncias que apenas vão manter os micro-organismos vivos até que eles sejam encaminhados para o laboratório para serem inoculados nos meios de cultura específicos. Um exemplo de uma situação onde a gente pode utilizar um meio de transporte é no caso de uma pessoa que está com uma infecção de garganta e o médico quer isolar e identificar a bactéria que está causando essa infecção para que ele possa indicar o tratamento adequado. Como que esse micro-organismo vai ser coletado? Utiliza-se um suave, como esse aqui da figura. Suave é como se fosse um cotonete estéril. Então, esse suave vai ser passado lá na garganta do paciente e vai ser introduzido aqui, olha, dentro do tubo que contém o meio no seu interior. Esse tubo com o suave inserido vai ser levado para o laboratório e lá no laboratório vai ser feito o isolamento desse micro-organismo, através da técnica de esgotamento que eu mencionei anteriormente. Bem, gente, nessa aula, então, eu apresentei para vocês os diferentes meios de cultura que nós podemos utilizar no laboratório de microbiologia e espero que o mais breve possível a gente possa se encontrar no laboratório de microbiologia do nosso campus para que vocês possam manipular esses meios de cultura presencialmente.